Como é que vocês estão? Chegamos ao dia 33, a idade de Cristo, né? Dia 33 da nossa quaresma, estamos chegando próximo à última semana. Semana que vem, a última semana, a gente combinou de ver ainda os evangelhos apócrifos e fazer as curas. E é isso que nós vamos fazer. E esse trabalho está sendo maravilhoso. Hoje eu vou pedir para ver como é que ele está reverberando no mundo espiritual, como nós estamos reverberando para o nosso Pai, para todos que nos ajudam, que nos auxiliam, que nos trazem informações, que nos ajudam a elevar a vibração desse planeta. Ontem eu estava numa reunião e durante a reunião foi colocado o medo em relação aos próximos anos e eu não entendo, eu também senti esse medo. Quando foi dito que existe um bug, todas as contas iam zerar, já está acontecendo isso, esses apagões, que todo o dinheiro vai sumir dos bancos, porque ele é digital, né? E vai sumir. E com o tempo as máquinas vão substituir os homens e todos os trabalhos. Eles vão substituir os homens. Quase todos os trabalhos. E que nós vamos, vai ter que existir o Banco Mundial, lembra que o Elon Musk falou? Vai ter que existir um Banco Mundial para sustentar os desempregados, pagar salário para os desempregados, né? Porque não vai ter emprego. Gente, independentemente do que vem pela frente, guerras ou o que vier pela frente, eu vou dizer uma coisa para vocês que você sempre tem que ter em mente. Esse mundo tem dono. Então, independentemente do que aconteça, deixa eu ver como é que tá meu volume. Então, independentemente do que aconteça, saibam que nada, absolutamente nada, foge aos olhos do nosso Pai. E é isso que a gente tem que entender. Aí tem alguns outros do mundo espiritual, então, falando que nós devemos elevar a nossa vibração, porque os que estiverem abaixo de vibração de 300 Hz vai ser o joio e os que estiverem acima vão ser o trigo. Eu fico só ouvindo essas asneiras, sabe? Porque não que a gente não deva elevar a vibração, com certeza a gente deve elevar a nossa vibração. A intenção da pessoa é que a gente leve a nossa vibração. Pode ser visto e analisado dessa forma. Mas não é assim a realidade, gente. Não é assim. Deus não tem um filho preferido. Todos vão para casa. E quando a gente fala do juízo final de Deus, vocês já sabem o que é o juízo final de Deus, não sabem? O meu filho é puro e santo como eu mesmo. O julgamento final de Deus não é um julgamento de você é bom, você é mau, você vai para o céu, você vai para o inferno. Esse é o julgamento do teu ego. E você faz isso plasmar na sua vida e acontecer na sua vida porque você está sujeito a essas leis do mundo, porque você está no mundo. Então esteja no mundo e não seja do mundo, que é o que o professor Hélio Couto sempre fala. E eu estou aqui, dei passagem, e vou dar o meu melhor aqui. Eu vou dar o meu melhor dentro de mim. Como você vai passar por qualquer coisa que possa acontecer no mundo se você não der o melhor para você dentro de você? Não é o melhor para você
pelo que os outros veem. É o melhor dentro de você para você. Você é o ponto referencial. Tem uma parte aqui do curso de amor que Jesus fala do denominador comum, do máximo de denominador comum e do mínimo denominador comum. Vocês lembram das aulas de matemática? Todos nós temos um denominador comum. E é Deus, resumindo. Dentro de nós existe Deus. Agora eu tossi, eu lembrei da palestra do professor Hélio Couto que eu vi ontem, um vídeo que ele fez várias tosses de propósito para que a IA não copiasse a voz dele ou cortasse a voz dele, ou não, porque ele está sendo plagiado, né, gente? Vocês sabem, se disser que existe uma outra ressonância, um outro canal, alguma outra coisa do Hélio Couto, é mentira. Mentira, o Hélio Couto é sempre o mesmo. A verdade, gente, ela não muda. A verdade não muda. Ele trabalha com uma ferramenta que não muda. E se mudar nos canais oficiais dele. É na plataforma EAD, que é a mesma da minha. Não tem outro lugar onde você possa fazer a ressonância. Não se iludam, não caiam em golpes, né? Ele estava falando sobre isso. Eu acho toda essa dinâmica do mundo, eu entendo e eu vejo que ele fica bem bravo e bem preocupado com isso. E as pessoas também ficam porque eu estou aqui fazendo uma live, mas poderia ser uma imagem de mim falando palavras que não sou eu falando. E vocês acreditariam que sou eu. Tem pessoas que estão gravando cursos com inteligência artificial sem gravar as aulas. Dá para fazer tudo isso. No entanto, existem coisas que não tem como plagiar. Por exemplo, a vibração. Você não tem como plagiar a vibração de alguém. Ao assistir as minhas lives, ao assistir os vídeos do professor Hélio Couto, você recebe luz divina instantaneamente no seu coronário. Você recebe luz divina no seu cardíaco. Você recebe iluminação espiritual. Nessa reunião de ontem, essa pessoa começou a reunião muito preocupada e tal, preocupado. No final da reunião ele já estava mais tranquilo e ele achou que eram por causa das minhas palavras, mas não eram por causa das minhas palavras. Era por causa da cura que eu estava fazendo enquanto ele falava, transmutando o medo que ele sentia. E a gente é assim o tempo todo, quando a gente se torna um curador. A gente cura o tempo todo, é só isso que tem. Oi, Mônica, oi, Karina, oi, Fer. Tudo bem, garotinhas? Tudo bem, bonitonas? Elaine. Sejam bem-vindas. O que eu quero dizer é justamente isso. Não tenham medo do futuro. O futuro, ele vai ser como você criar, se você for um Cristo desperto. Ou você vai estar sujeito a algumas coisas e algumas intempéries do mundo, caso você não desperte. E não é despertar, ai, agora eu sou desperto. Não, é despertar a consciência crística, é passar pelo processo de cristificação. Não vem com a historinha de que eu sou desperto porque eu sei manifestar com o meu pensamento, que isso não é ser desperto. Isso é usar o poder mental, que também é bom, que não é ruim. Só que tu vai ficar ali a vida inteira fazendo força para manifestar alguma coisa
E ninguém vive de força, gente. Ninguém vive de força. Não tem como você viver muito tempo na força, entende? Então você vai acordar e todo dia você vai imaginar um negócio, você vai fazer força, você vai fazer não sei o quê. Gente, quem é milionário? Você acha que Roberto Justus acorda todo dia imaginando a sua vida ou fazendo alguma força? Não, ele é o Roberto Justus. Ele só vive a vida que ele é, que ele tem. É a mesma coisa o sistema de manifestação. Se tu é um Cristo desperto, tu vive a vida a partir disso. Se tu é um iluminado, você vive a sua vida sendo iluminado. Você não precisa ficar imaginando, ficar criando. Você é. Vem pronto para ti. E se você deseja alguma coisa, você visualiza, você manifesta. Mas vem pronto para ti. Eu vi um vídeo de uma live de uma corretora que faz esses negócios de milhões e ela disse assim, hoje é um bom dia para fazer um negócio milionário. Cara, ela já é a corretora de milhões. E aí ela só diz, hoje é um bom dia para fazer um negócio milionário. E aí ela faz. Qual é o seu negócio? Hoje é um bom dia para fazer um negócio milionário? Hoje é um bom dia para fazer uma venda espetacular? Hoje é um bom dia para você se iluminar? Hoje é um bom dia para você conseguir fazer aquela pose no yoga que você não consegue fazer? Hoje é um bom dia para voltar a malhar? Hoje é um bom dia para se alimentar bem? Hoje é um bom dia para você se curar? Hoje é um bom dia para você resolver as coisas que estavam pendentes? Hoje é um bom dia para quê? Mas com leveza, com amor, sabe? Faz isso, traz esse bom dia para hoje. Que hoje seja um bom dia para que tu realize aquilo que tu tem que realizar. Para que tu faça tudo isso com amor. Para que tu consiga efetivamente realizar aquilo que tu quer realizar nesse dia. É um presente de Deus cada dia que a gente tem aqui. A experiência do ser separado, do ser individual, é uma experiência de Deus, que nós estamos levando para uma experiência consciente de Deus. Hoje nós vivemos essa experiência de forma inconsciente. E o objetivo é chegar a viver essa experiência de Deus de forma consciente. Que não muda o que a gente é, nada vai mudar nunca o que a gente é. Só muda a nossa consciência daquilo que a gente é. Isso muda. Muda a consciência daquilo que você é. Para você. Para Deus não muda nunca. Então vamos começar hoje, no dia 33 da nossa quaresma, a herança da vida eterna, que se fala tanto nas religiões. O que é essa herança de Deus? O que é a herança da vida eterna? E aqui no curso de amor, Jesus vem nos trazer o que é essa herança. Em todos os lugares em teu mundo vês o padrão da vida eterna. Onde houver um padrão de vida eterna, há vida eterna. Meios e fins são um só. Causa e efeito são o mesmo. O padrão da vida eterna é um padrão de forma em mutação. É um padrão que é revelado na Terra através do nascimento e da morte, da degradação e da renovação, dos princípios de crescimento e dos períodos de declínio. Esse é o padrão da criação levado ao externo. Inerente ao externo está o equilíbrio. Mesmo na descrição da Bíblia, da criação, foi falado de um dia de descanso. A criação equilibrada com o descanso é o padrão que foi levado ao externo em vosso mundo. Pensais no nascimento como a criação e na morte como o descanso.
Não reconheces que a vossa natureza e a natureza de vossa vida, assim como a natureza de tudo à sua volta, é governada por períodos naturais para o estado de amor e períodos de regeneração. Em vossa história, gerações passaram através da morte para permitir o nascimento de novas gerações. Como o vosso planeta atingiu um estado de crescimento, conhecimento como superpopulação, esse equilíbrio entre gerações velhas e novas parece necessário e até mesmo crucial. Uma geração deve passar para abrir espaço para a nova. Mesmo antes de o planeta ter atingido o estado de superpopulação, essa ideia já estava muito em evidência. Com a morte de um pai, particularmente do ponto de vista histórico, considerava-se que havia chegado o momento de o filho herdar e alcançar a completude. O poder e o prestígio, assim como a riqueza terrena do pai, passavam historicamente para o filho. Essa é uma das razões para que eu vim na forma de filho de Deus. No tempo em que vivi, a ideia de herança era ainda mais forte, ainda uma ideia com muito mais poder do que atualmente. Inerente à ideia de herança estava a ideia de passar, assim como a ideia de continuidade. Aquilo que pertencia ao pai era passado ao filho e a partir de então pertencia ao filho. O que era do pai continuava com o filho. A minha vida demonstrou, foi uma capacidade de herança não baseada na morte. Minha vida, morte e ressurreição revelaram o poder da herança, o poder do pai como uma união que dá a vida. Eu vos chamei naquela época e vos chamo agora a essa herança. Viu? É uma herança que dá vida. Essa ideia de herança é uma ideia natural que surge da natureza da própria criação. É uma ideia de continuidade que é consistente com a própria criação. É uma ideia de continuidade que é consistente com a ideia de criação. É uma ideia de continuidade que é consistente com a ideia de criação. Voltei, né? Não existe descontinuidade na criação. Semelhante gera semelhante. Não existe. A vida gera vida, assim é revelado o padrão da vida eterna. Vocês vão entender logo, logo. Mas o que ele diz é que não existe um descontínuo. Ele vai chegar aqui na conclusão daquilo que eu sempre trouxe para vocês. Nós somos a continuidade de Deus, nós somos Deus em manifestação, os filhos dele, a continuidade de Deus. A forma em manutenção é parte do padrão da vida eterna. O corpo é a forma, tá? E ela em manutenção, a gente cuidando da forma, é o padrão, é parte do padrão da vida eterna. A mudança na forma que ocupas agora, a mudança a que me referi como elevação do ser pessoal, é uma parte natural do padrão da vida eterna. Ela chega com muito atraso porque rejeitaste tua herança em vez de aceitá-la. É por isso que este tratado se chama um tratado sobre o novo. Não houve um tempo na terra em que a herança de Deus Pai tenha sido aceita, salvo por mim. Olha o que ele está dizendo. Ninguém aceitou a herança de Deus a não ser ele. Até então. É por isso que esse tempo é chamado de o tempo da completude. É o tempo durante o qual tens em tua consciência a capacidade de alcançar teu tempo de completude ao aceitar a herança de teu Pai. Tens a consciência e, portanto, a capacidade de aceitar a continuidade da vida eterna. Deixa eu anotar aqui só o tempo da completude. Eu vou fazer uns videozinhos curtos para vocês sobre isso, tá? Tempo de aceitar a herança.
Para que isso não soe como um devaneio de vossa ficção científica e te leve a fechar teus ouvidos para o conhecimento que quero transmitir, deixe-me assegurar-te de que a imortalidade não é a mudança de que falo. Tu não és mortal e, portanto, uma palavra que expressa um oposto àquilo que não és e nunca foste, não é palavra correta. Não falo de corpos que vivem para sempre em vez de viver aquilo que defines como uma vida inteira, seja uma vida de 20, 50 ou 90 anos. A vida tem sido continuamente prolongada sem uma mudança substancial em sua natureza. Pensar em viver indefinidamente como tendes vivido até agora não seria atraente para muitos de vós. Os idosos que completam a morte talvez desejassem uma vida prolongada, mas muitos deles dão as boas-vindas à morte como um fim para o sofrimento e o conflito. A continuação sem fim da vida tal como tem sido apenas relegaria mais e mais vidas que não valem a pena serem vividas. Então, de que estou falando? Se ainda deves olhar em frente e ver a morte à espreita no horizonte, como pode ser que eu fale de vida eterna? Estaria eu apenas usando novas palavras para repetir o que já ouviste em variadas formas de várias religiões, sistemas e crenças por incontáveis eras? Estaria eu apenas te chamando para uma morte feliz e uma vida após a morte no céu? Estou te chamando ao novo. Estou te chamando a transformar. Estou te chamando à consciência crística. Estou te chamando à consciência eterna, mesmo enquanto ainda habitas na forma. Ser ciente ou consciente da consciência eterna enquanto ainda habitas na forma, é ser totalmente consciente de que tens vida eterna. Estar plenamente consciente de que tens vida eterna é totalmente diferente de ter fé em uma vida após a morte. A fé se baseia no desconhecido, que o professor Elicoto sempre fala, né? Se o desconhecido não fosse desconhecido, a fé não seria necessária. A fé se tornará desnecessária à medida que a vida eterna se tornar conhecida para ti. É onde eu quero que tu chegue, na consciência crística, no conhecimento da eternidade, no conhecimento da tua real identidade, na tua missão aqui na Terra como filho de Deus, que é expressar a divindade na forma em todas as profissões, em todos os níveis e dimensões de amor, de plenitude, de felicidade, de alegria, de resolução de conflitos, de relacionamentos em amor, sejam eles quais forem. Ontem meu ex-marido me mandou um vídeo, coisa mais linda, de que foi muito bom o nosso tempo juntos e que agora cada um segue o seu caminho, feliz, em paz e de forma harmoniosa. Gente, a gente tem que viver todos os tipos de relacionamento em paz. Eu já falei para vocês que a gente atende lá na Pometria pessoas que ficaram com conflitos ínfimos, coisas insignificantes. E tu perde a chance de viver a vida eterna hoje, na forma, de viver depois do desencarne, a vida eterna, porque tu fica se apegando ao que te devem, ao que devem para ti, a dores que tu causou, tu fica sentindo culpa e remoendo essa culpa e manifestando isso. Tu fica culpando e buscando culpados. Saia dessa vida em paz com todos, não deva nada a ninguém, não deixa ninguém te dever nada. Se alguém te deve, perdoa. Não leve nada desta vida. Resolva o que tem para resolver. Ai, Ana, eu fiz muita M aqui, eu não sei como resolver. Peça ajuda da divindade para isso.
Quando você, de forma sincera e honesta, quer resolver, a divindade vem te ajudar e te auxiliar. E tu consegue resolver. Então não tem o que você não consiga resolver. Eu gosto do Geraldo Rufino, não sei se vocês seguem ele, conhecem ele, já ouviram alguma coisa dele. Ele é maravilhoso, ele quebrou 17 vezes. E hoje é um dos maiores empresários da América Latina. E ele diz o quê? Você não é o cavalo, você não é o cocô do cavalo. Ou seja, você não é as suas dívidas ou os problemas que você fez. Você é o cavalo que fez o cocô. E sendo isso, você é o cavalo que movimenta a roda e que resolve tudo. Você é o cavalo. Você é aquele que teve capacidade de fazer além. Mas você é aquele que tem a capacidade de consertar tudo e de ir muito além. Então sempre lembre disso. Independentemente do problema que você tenha feito na sua vida, das escolhas que você tenha feito, tudo tem solução. Tudo. Tudo tem solução, mesmo que pareça não ter. Só que você não enxerga. Então o que eu te peço? Peça ajuda da divindade. Entre em fase com Deus. Entre em fase com pensar e sentir de Deus, que é através do amor incondicional. Ajude os irmãos, porque fazendo isso você entra em fase com Deus. O que Deus quer é que todos voltem para casa de forma consciente e continuem aqui na forma, brilhando, sendo felizes, manifestando Deus na sua plenitude. É isso que Ele quer para a hora de nós. Que nós vivamos o sonho bom, que nós vivamos aqui no sonho da matéria uma boa vida. E saibamos que ela é eterna e que nada que aconteça aqui vai afetar nossa eternidade. Nada, absolutamente nada. Você está seguro para sempre dentro de Deus. E eu não sei disso porque eu tenho fé, mas porque eu tenho conhecimento. Eu fui lá, dentro de Deus, no corpo de Cristo, e eu vi nós em formatos de centelha divina, totalmente protegidos, amparados na luz que nós somos, o próprio Deus em manifestação. Então não tenha medo do que o mundo apresente, das coisas como se apresentam aqui. Apenas limpe com o EFT e perdoe. Não consigo perdoar, não consigo limpar. Faz o EFT, tu vai ver que rapidinho você já não sente mais nada por ninguém. De raiva, de ódio, de desamor. Você consegue se colocar no lugar daquele que te feriu e perdoar. E sentir muito por você ter manifestado isso na sua vida, se perdoar, porque com a consciência cresce o saber de que é você mesmo que manifesta na sua vida. O único poder manifestador da tua vida é a tua consciência. Esteja bem com a sua consciência. Que ela esteja de acordo com aquilo que você quer experimentar. Não consigo sozinho, ninguém consegue. Por isso que vem ferramentas espirituais para que a gente consiga fazer isso. Vem o Reinstall, vem o EFT, entre outras ferramentas. Com o EFT você vai limpar tudo e você vai conseguir sentir alegria, plenitude. Mas para você reinstalar o projeto Divino Original, você precisa da ferramenta do Reinstall nesse momento, que vai te dar todo o auxílio de família espiritual, de resiliência, de força, de sabedoria, de clareza, de resiliência, entre outras coisas, de alegria. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Estou devendo vários atendimentos, vou organizar essa semana, tá, gente? Os atendimentos de Reinstall. Só quero mostrar para vocês aqui as auréolas.
Que os últimos que eu fiz foram esses. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Essas são as auréolas douradas. Aí você olha, mas só umas auréolas douradas no mapa? Não. Isso aqui são aplicativos divinos. Nós já temos auréolas, que nem de anjos. E a gente reinstala todas elas em você. Isso aqui é a ampliação da tua aura. Aqui, olha, Jesus Cristo e Maria plasmando amor incondicional no seu cardíaco. Então a gente reinstala a vontade de viver, vontade de fazer, alegria sobre-humana, lucidez, família espiritual, para que você receba orientação do seu mentor pessoal e da sua família espiritual para tomar melhores decisões. Força, coragem e resiliência. Aqui tem mais coisa. Aqui a gente douratiza toda a tua corrente sanguínea, todos os órgãos, absolutamente todos. Limpa as 3 camadas do teu mental e psíquico. Sabe aqueles pensamentos que tu não consegue se livrar? Que tu não consegue mudar? Pois é, que a gente resolve isso. Bem rapidinho. Aqui, você no ventre da sua mãe. A gente limpa todas essas crenças, aportes negativos e torna positivos. Refaz todos os registros akáshicos dessa criança. A gente douratiza e refaz toda a coluna vertebral. Aqui a gente vai transcendendo os karmas. Limpa todos os traumas intrauterinos e plasma barbelô no coração. Consciência de Deus. A gente volta antes do teu nascimento, tá? Aqui. O primeiro, isso aqui é antes de você nascer, quando você volta para a Câmara do Renascimento, que a gente faz a instalação das auréolas. No último ali que eu mostrei para vocês, a gente acopla elas, tá? Que a gente faz a instalação, refaz uma por uma das vértebras dos teus registros akáshicos. A gente abre a tua Kundalini, desce até Atom, que é Deus, até a luz de Deus, e adentra em toda a tua coluna vertebral até a pineal, com luz divina, douratizando toda a tua Kundalini. E dizem que esse é o melhor momento porque é muito prazeroso. Imagina, né, receber a luz divina diretamente nas tuas vértebras, né, despertando a Kundalini, é maravilhoso. É maravilhoso. Mas por que eu tô falando isso? Porque, gente, tem como a gente resolver qualquer coisa. Tem as ferramentas, tem ajuda. Você não acredita, talvez, no poder dessas ferramentas porque você não conhece e nem tem fé. Eu conheço. Eu já tive muita fé. E uma vez foi falado para Nanda, num atendimento que ela estava fazendo para outra pessoa, foi falado para ela que eu consegui chegar ao despertar da consciência crística porque eu tinha muita fé de que era como Jesus dizia que era, como os iluminados diziam que era. E eu acreditei nisso. E fui manifestar isso. E aí eu cheguei a conhecer a verdade. Hoje eu não tenho mais fé de que é de determinada forma. Eu sei que é de determinada forma, porque eu fui lá pessoalmente e vi. Porque eu fui levada lá em projeção astral e vi.
porque eu experimento e vi. O que eu quero para você é que você tenha fé de que essas ferramentas realmente podem te ajudar a voltar para casa e que você chegue lá, que você desperte. Esse é o meu objetivo aqui. Eu vou te deixar no colo de papai, no colo de Deus. E aí é tu com ele. A tua missão, o que tu vai fazer, eu vou te deixar no colo dele, acessado nele, em fase com ele. E aí fica fácil você receber a orientação do que você veio fazer aqui, de você executar o que você veio fazer aqui. No colo de Deus, você faz o que você precisar fazer aqui e recebe tudo que você vai precisar para executar a sua missão aqui. E recebe tudo de tudo, né? Que a gente já sabe que é o 6º degrau. Tudo mais vos será acrescentado. Esse conhecimento virá a partir do retorno à visão verdadeira. A visão verdadeira vê a vida eterna, onde a percepção via apenas a vida finita e os corpos mortais. Uma vez que a visão da consciência crística retornarem a ti, os meios da vida eterna serão compreendidos como uma escolha. Como não havia relacionamento algum, salvo aqueles dos intermediários entre o humano e o divino, não havia outra escolha além de pôr um fim ao estado separado para retornar à unidade através da morte. Uma vez que o retorno à unidade tem ocorrido na forma, a decisão de continuar na forma ou não continuar na forma será tua. Tem isso, tá? A gente tem essa liberdade. Será nosso, mas a vontade dele é que a gente continua na forma. A continuidade é o atributo do relacionamento, não da matéria. É apenas no relacionamento da matéria com o divino que a matéria pode se tornar divina e, portanto, eterna. Se podes permanecer na unidade enquanto ainda em forma humana, não terás razão alguma, salvo pela tua própria escolha, para abandonar a forma humana. Permanecer na unidade é permanecer em teu estado natural, um estado de vida eterna. Permanecer em um estado de separação é permanecer em um estado não natural, do qual eventualmente buscarás a liberação. E embora essa conversa provavelmente suscite sérias dúvidas em muitos de vós acerca da verdade e da aplicabilidade deste curso, esta conversa é necessária para despertar a consciência crística. Acreditar que tu és mortal é acreditar que deves morrer para ser pessoal da forma para poder renascer como verdadeiro ser. Essa é uma maneira antiga de pensar. Acaso não trabalhamos ao longo deste curso para devolver-te a tua verdadeira identidade agora? A união de coração e mente em relacionamento é a união do ser pessoal com o verdadeiro ser na realidade, em que existes agora. Lembra-te, o coração deve permanecer na realidade onde pensas estar. É apenas através da aceitação de tua nova realidade, pela tua mente, que o coração é liberado para existir na nova realidade, que é o estado de união e relacionamento. Não consegues ver a necessidade de eliminar a ideia de que teu verdadeiro ser te será devolvido apenas através da morte? A que propósito serviria este curso se fosse apenas uma outra previsão daquilo que podes esperar depois de morrer? Que diferença isso faria para a tua maneira de viver ou para o mundo em que vives? A que propósito servirá a morte quando teu verdadeiro ser houver se unido à tua forma física? Tu a verás simplesmente como a transformação que sempre foi, a transformação da consciência singular para a consciência crística.
A forma era apenas uma representação da consciência singular. À medida que se torna uma representação da consciência crística, a forma assumirá a natureza da consciência crística, da qual minha vida foi o exemplo. Sustentar a consciência crística na forma é a criação do novo. Por si só, minha vida exemplar não podia sustentar a consciência crística para aqueles que vieram depois de mim, mas podia ser apenas por um exemplo. O que sois chamados a fazer através da vossa multiplicidade é sustentar a consciência crística e assim criar a união do humano com o divino como um novo estado de ser. É isso que ele nos chama a fazer, unir o humano e o divino em um novo estado de ser. Essa união vos levará além da meta de expressar o ser na forma, pois essa meta refletia apenas o desejo de uma experiência temporária. A experiência temporária foi prolongada em razão do apelo da experiência física. O que este tratado está te dizendo é que, se a experiência física te atrai, e se criares a união do humano com o divino, como um novo estado de ser, essa escolha será eternamente tua. O humano com o divino e um novo estado de ser para sempre. Será uma escolha de tua criação, uma criação uma criação isenta de medo. Será uma nova escolha. Enfim, finalizamos aqui. Você viu hoje o que Jesus nos traz. É bem interessante ver isso como ele nos traz dessa forma. O que é a plenitude de coração, o que é a expressão de Deus na forma, quem é tu e quem é Deus. É muito lindo ver isso. Nos vemos amanhã. A energia da criação e o corpo de Cristo. Amanhã vocês vão ver ele descrevendo o corpo de Cristo. E vocês vão ver que é bem o que eu digo para vocês. Vocês vão perceber isso. E vai ser bem legal, tá? Nós temos mais amanhã e depois de amanhã que a gente vai ver um curso de amor. Depois a gente começa os evangelhos apócrifos. A minha mãe veio aqui e ela pediu para eu comprar um para ela também. Aí eu vou dizer para ela assistir as lives, porque senão a gente lê e não entende o que está escrito. E não porque a gente seja burro, ignorante ou sei lá o quê, mas porque a gente não conhece, a gente não foi lá. Então eles estão falando de um lugar que a gente não conhece. Por mais que descreva bem, a gente pode imaginar, mas a gente nem sempre consegue acessar. E o que eu vou trazer para vocês é o conhecimento de quem já foi lá nesses lugares que são descritos nesses evangelhos apócrifos. E aí vai ser mais fácil para que você visualize, tá bom? Um beijo, a gente se vê amanhã.